Na pequena vila de Vila Nova de Mil Fontes, no litoral alentejano, vivia Miguel, um jovem de 23 anos, de olhar curioso e alma inquieta. Aquele dia começara comum, com o aroma do mar misturado ao cheiro do pão fresco da padaria local, mas algo no ar indicava que nada seria tão simples. A primeira coisa que Miguel notou foi o olhar dela, leve, brincalhão, mas carregado de uma promessa oculta. Era como se ele tivesse entrado numa história alheia, onde ainda não compreendia as regras do jogo. Ela chamava-se Cristina, uma mulher de classe média, amiga íntima da mãe de Miguel, Ana. Cristina tinha cerca de 40 anos, cabelos castanhos ondulados que caíam suavemente pelos ombros, e olhos verdes que brilhavam com uma mistura de malícia e ternura. Vestia uma blusa de seda cor de vinho, que acentuava suas curvas de maneira sutil, e uma saia lápis preta que terminava alguns centímetros acima do joelho, deixando à mostra pernas torneadas e bronzeadas pelo sol do Alentejo. Nos pés, usavam saltos médios, elegantes, que lhe davam uma postura altiva, mas nunca distante. Seus acessórios eram discretos, um colar delicado de ouro, que refletia a luz com cada movimento, e um perfume suave, com notas de jasmim e canela, que deixava um rastro delicado no ar. Miguel ficou paralisado por um instante, surpreendido por aquela sensação inesperada. Cristina sorriu-lhe, um sorriso que parecia carregar um segredo, e fez um aceno breve, como se convidasse para uma conversa silenciosa. Eles começaram a falar do tempo, do calor que já aperta no Alentejo, da mãe dele e de banalidades do dia a dia. Mas por trás de cada frase havia uma tensão quase imperceptível, como se as palavras fossem uma cortina a esconder algo muito mais profundo. Ela ria baixinho, e de vez em quando seus dedos tocavam o braço de Miguel, de maneira casual, mas que deixavam um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia exatamente quando percebeu, mas já intuía que Cristina sabia jogar esse jogo com uma habilidade quase artística. Seus gestos eram leves, aparentemente acidentais, mas na verdade calculados. Quando se inclinava para mostrar algo no ecrã do telemóvel, Miguel inalava o seu perfume quente, doce e envolvente, mais estimulante que qualquer café do café local. Ana, a mãe de Miguel, entrou na casa por um breve momento, perguntando algo, e eles trocaram um olhar cúmplice, com sorrisos discretos. Havia algo ali que Miguel não esperava, um toque de provocação, uma faísca de desafio. Sentiu-se ao mesmo tempo adulto e adolescente, como se tivesse sido convidado para uma sala proibida onde emoções estranhas e desconhecidas dançavam ao seu redor. Tentou manter a conversa em temas normais. O chá, o pãozinho que Ana havia feito, o trabalho. Mas cada gesto de Cristina, cada toque sutil, cada risada discreta, o prendia como um imã invisível. Não era só interesse, era algo mais profundo, que o tirava de sua zona de conforto e o fazia sentir-se vivo de um jeito novo, inquietante. Quando se despediram, Miguel saiu de casa com um misto de excitação e ansiedade, sentimentos que o acompanharam até fechar a porta do seu quarto. Sua mente girava em torno daquelas horas, das pequenas provocações, do olhar de Cristina. Não havia respostas, apenas a certeza de que aquela não seria uma simples amizade. Com o passar dos dias, ele percebeu que, quanto mais tentava esquecer Cristina, mais ela aparecia em seus pensamentos, como um sussurro constante. No trabalho, no autocarro, em casa, tudo parecia cinzento perto da memória da sua presença, do seu jeito leve e quase desafiador. A segunda vez que encontrou foi na cozinha da mãe, uma cozinha rústica com azulejos azuis e brancos, típica das casas alentejanas. Cristina já estava lá, como se esperasse por ele. O sorriso e o olhar estavam lá, familiares e tentadores. Tentou parecer calmo, mas por dentro sentia um turbilhão. Cada gesto dela, cada toque aparentemente casual na sua mão, cada inclinar para mostrar alguma coisa no telemóvel, era um convite silencioso para se aproximar. O cheiro do seu perfume, quente e levemente adocicado, preenchia o espaço. Cada riso dela parecia esconder algo mais, um convite para um jogo de sedução que Miguel ainda não sabia como jogar. Ele tentou fazer piadas, parecer natural, mas o riso dela derrubava suas defesas como um vendaval. Cristina parecia ler seus pensamentos, inclinando-se cada vez mais perto, o rosto a centímetros do seu. Miguel sentia a respiração dela, a pele quente, e o coração batia forte, como se alguém tivesse apertado o ritmo com uma batida invisível. Pouco a pouco, as pequenas coincidências começaram a surgir. O chá servido mais quente, ela sentando-se um pouco mais perto no sofá, as mãos que tocavam seu braço ao passar um livro ou uma xícara. Tudo era minuciosamente calculado para criar um ambiente carregado de tensão, difícil de ignorar. Miguel sabia que não podia ser apenas um amigo ou o filho da amiga da mãe dela. Cristina o envolvia de maneira suave, mas segura, e ele sentia um conflito interno, a razão gritando para manter distância, o corpo rendido ao magnetismo dela. Naqueles olhos verdes, víamos um convite para um território perigoso, mas irresistível. Com o tempo, Miguel passou a ir mais vezes à casa da mãe, buscando pretextos para estar perto de Cristina.
A luta interna entre o desejo e a razão tornava-se cada vez mais intensa. Cristina, por sua vez, sorria com a segurança de quem sabe o que está fazendo, dominando o jogo com uma graça quase infantil. Numa dessas tardes, Ana saiu para fazer compras, deixando-os a sós na cozinha. Cristina baixou-se para pegar algo numa prateleira alta, e Miguel sentiu o calor do corpo dela tão perto do seu. O tempo pareceu congelar, e o mundo se resumiu àquele instante. Os seus olhares se cruzaram, e ele entendeu que não era mais apenas um flerte. Era o começo de algo que mudaria tudo. Cristina tocou suavemente seu antebraço com o dedo, um gesto que parecia inocente, mas carregado de significado. Miguel sentiu o rosto arder, incapaz de desviar o olhar ou de fazer qualquer piada para disfarçar. O momento era tão real, tão perigoso e tão tentador, que ele percebeu. Não haveria mais volta. Ela sorriu com aquele ar de vitória suave, como se já soubesse que ele estava preso no jogo dela. Miguel saiu daquela visita com um turbilhão de emoções, perdido entre o medo e a excitação, sabendo que aquela história acabará de começar, e que ele já não era mais o mesmo. Nas semanas que se seguiram, a vida de Miguel tornou-se um emaranhado de sentimentos contraditórios, como se navegasse num mar revolto entre a razão e a paixão. O rosto e o perfume de Cristina invadiam seus pensamentos com a insistência de uma canção pegajosa, enquanto ele lutava para manter aparências diante da mãe, Ana, cuja presença agora parecia mais uma sombra silenciosa, observando cada passo daquele jogo sutil. Numa tarde quente de primavera, Miguel voltou mais cedo para casa. O sol filtrava-se pelas janelas da cozinha, criando manchas douradas que dançavam sobre a mesa de madeira rústica, onde Cristina já o esperava, sentada com uma postura descontraída, mas cheia de intenção. Vestia uma blusa branca de linho que parecia feita para o calor alentejano, deixando à mostra os ombros delicados e uma corrente dourada que reluzia suavemente. A saia longa estampada, esvoaçante e leve, acompanhava os movimentos com graça, e nos pés, sandálias de couro finas, que deixavam os tornozelos elegantes à mostra. Seu cabelo solto caía em ondas suaves, e o perfume, uma mistura de flor de laranjeira e um toque de canela, preenchia o ambiente, como um convite silencioso. Olá, Miguel, disse ela, com aquele sorriso que já conhecia, meio brincalhão, meio enigmático. Chegaste cedo hoje. Será que a saudade apertou? Ele tentou responder com uma piada, afinal, precisava manter o equilíbrio, mas a voz saiu trêmula, traída pela emoção que lhe borbulhava no peito. Cristina inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos verdes fixos nos seus, e Miguel sentiu a respiração dela tocar levemente seu rosto. Sabes, continuou ela, às vezes as palavras são só a parte visível do que queremos dizer. Enquanto falavam sobre filmes recentes e as histórias da vila, os gestos de Cristina tornavam-se cada vez mais carregados de significado. Ela tocava a borda da sua mão ao passar a chávena, corria os dedos pelos livros na estante, inclinava-se para sussurrar algo ao ouvido de Miguel, que, por sua vez, sentia as cores do mundo a vibrar de forma intensa, como se o tempo desacelerasse para lhes dar espaço. Ana entrou inesperadamente, carregando sacos com produtos frescos do mercado local, tomates, pão alentejano, queijo de ovelha, e lançou um olhar curioso ao ver os dois tão próximos. Parece que há festa por aqui, comentou com um sorriso discreto, antes de se dirigir à despensa. Miguel piscou o olho para Cristina, que respondeu com um sorriso ainda mais sugestivo. A tensão entre eles crescia a cada instante, como se a própria casa conspirasse para mantê-los presos naquele jogo de olhares e toques sutis. Numa dessas trocas de olhares, Cristina aproximou-se de Miguel com uma leveza quase felina. Sabes, Miguel, disse baixinho, há coisas que não se explicam com palavras. São sensações, desejos que se escondem por trás dos gestos. Ela estendeu a mão e tocou o pulso dele com o dedo indicador, um gesto tão simples e íntimo que fez o coração dele disparar. Miguel sentiu a pele quente sob o toque dela, um estremecimento que percorreu todo o seu corpo. E tu, estás pronto para descobrir até onde isto pode ir? Murmurou Cristina, os olhos brilhando com uma promessa quase proibida. Antes que pudesse responder, a porta da cozinha rangeu, e Ana apareceu novamente, olhando para os dois com uma mistura de curiosidade e algo que Miguel não soube decifrar. Cristina recuou com um sorriso, mas Miguel sentiu que aquela breve interrupção não apagava o fogo que havia acendido. Nos dias seguintes, as visitas à casa da mãe tornaram-se mais frequentes e intensas. A cada encontro, Cristina explorava novas formas de aproximar-se, de provocar, de envolver Miguel numa teia de desejo e mistério. Ele sabia que estava a caminhar por um terreno perigoso, mas não conseguia, e talvez não queria, parar. Um dia, Ana chamou Miguel para uma conversa no jardim, sob a sombra de um velho sobreiro, onde as folhas dançavam com a brisa suave. Com um sorriso enigmático, ela disse, sabes, filho, às vezes a vida tem umas lições muito peculiares. Mas não te preocupes, estás a aprender rápido. Miguel ficou desconcertado. Mãe, estás a falar de quê?
Perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. Ela deu de ombros, com aquele ar de quem sabe mais do que diz. Só digo que a Cristina não é a única mulher que vai aparecer no teu caminho. E que, por vezes, a experiência vale mais do que a prudência. Miguel riu nervosamente, mas o recado estava dado. Ele sentia-se como um aprendiz num jogo onde as regras mudavam a cada movimento, e onde a linha entre o certo e o proibido se tornava cada vez mais tênue. Numa noite de verão, a casa estava silenciosa. Miguel entrou no salão principal para encontrar Cristina sozinha, sentada no sofá de veludo, a luz tênue das velas refletindo-se nos seus olhos verdes profundos. Ela vestia um vestido preto justo, com alças finas que realçavam os ombros e um decote delicado, sugerindo sem revelar. Os saltos altos de verniz preto davam-lhe uma postura altiva e sedutora. Os cabelos estavam presos num coque suave, com alguns fios soltos que emolduravam o rosto. Estavas à minha espera? Perguntou Miguel, o coração a bater com força. Talvez, respondeu ela, com um sorriso que misturava mistério e convite. Ou talvez eu seja apenas uma sombra no teu pensamento, pronta para se tornar realidade. O ar entre eles carregava eletricidade. Miguel sentiu cada músculo do corpo despertar, cada nervo vibrar. Cristina levantou-se lentamente, aproximando-se com passos calculados. O cheiro do seu perfume envolveu-o como uma promessa imaterial, e o calor do seu corpo tocando dele foi como uma faísca que acendeu um incêndio silencioso. Quando seus olhares se encontraram, Miguel percebeu que estava a atravessar uma linha da qual não haveria regresso fácil. Aquele momento era o ponto de viragem, o início de um capítulo onde desejo, risco e emoção se entrelaçavam numa dança perigosa e irresistível. Mal sabia ele que, no dia seguinte, a chegada inesperada de uma nova personagem iria complicar ainda mais este jogo de sedução e mistério. Uma mulher chamada Helena, com um olhar frio e uma presença que prometia virar tudo do avesso. E assim, enquanto a noite caía sobre Vila Nova de Mil Fontes, Miguel sentia o peso da promessa não dita. A sua vida estava prestes a mudar para sempre, e o próximo passo poderia ser o mais arriscado de todos. Nas manhãs seguintes, a casa de Ana parecia carregar um novo ar de tensão, como se o próprio silêncio anunciasse chegada de algo inesperado. Miguel sentia o peso desse pressentimento, enquanto tentava manter a rotina que já começava a parecer frágil demais para sustentar seus pensamentos divididos entre Cristina e o desconhecido que se aproximava. Foi numa tarde abafada, com o céu carregado de nuvens que prometiam chuva, que Ana o surpreendeu com uma apresentação inusitada. Miguel, quero que conheças alguém especial, anunciou ela, com aquele sorriso enigmático que já começava a parecer uma assinatura. Esta é Helena. Chegou há pouco tempo à vila, e dizem que sabe muito bem como conduzir uma conversa, e outras coisas. Helena entrou na sala com uma postura que não deixava dúvidas sobre sua confiança. Tinha cabelos castanho escuros cortados na altura dos ombros, olhos cor de avelã que pareciam analisar cada detalhe ao redor, e um sorriso frio que escondia segredos. O vestido azul escuro que usava destacava sua silhueta esguia, com uma fenda discreta na lateral que deixava à mostra uma perna longa e definida. Nos pés, sapatos de salto fino que a faziam parecer ainda mais imponente. O ar ao redor dela era diferente. Não havia a leveza brincalhona de Cristina, nem o calor doce do perfume de flor de laranjeira. Era algo mais direto, quase desafiador. Miguel ficou imóvel por um instante, tentando decifrar a nova peça daquele quebra-cabeça que sua mãe parecia montar com uma precisão cirúrgica. Prazer em conhecer-te, Miguel, disse Helena, estendendo a mão com um toque firme. Já ouvi muito sobre ti. Ana riu suavemente, como quem sabe que o jogo estava apenas começando. Ela é uma mulher que sabe o que quer, e não tem medo de conseguir. Vai ser interessante ver como te safas desta vez. Miguel tentou sorrir, mas sentiu o coração acelerar. A dinâmica que havia instaurado com Cristina parecia prestes a ser virada do avesso. Helena não era uma adversária óbvia, era mais uma tempestade silenciosa, uma presença que prometia mexer com tudo. Nos dias que se seguiram, as visitas tornaram-se encontros onde o clima oscilava entre o jogo e a tensão. Helena tinha uma forma diferente de se aproximar, não usava o toque casual nem o sorriso malicioso. Era mais direta, assertiva, com olhares que perfuravam, palavras que desafiavam e gestos calculados para testar a resistência de Miguel. Durante uma dessas tardes, enquanto o sol se punha por trás das colinas alentejanas, Helena sentou-se ao seu lado no sofá da sala, inclinando-se para sussurrar algo que fez o jovem estremecer. Sabes, Miguel, há quem diga que o fogo é melhor quando controlado, mas eu prefiro que queima tudo sem pedir licença. Ela tocou a mão dele com uma leveza que contrastava com a intensidade da frase, e os olhos dela mantiveram-se fixos nos seus, como se lhe desafiassem a responder ao convite. Miguel sentia-se numa corda bamba emocional, dividido entre as carícias e o mistério de Cristina e a provocação gelada de Helena. Ana parecia observar tudo com um sorriso satisfeito,
como se cada movimento seu fosse parte de um plano maior. Numa noite particularmente quente, quando a brisa do mar trazia um alívio tímido ao calor do verão, Miguel encontrou-se sozinho com Helena na varanda da casa. A vista para o Atlântico estendia-se diante deles, um infinito azul profundo, enquanto as estrelas começavam a surgir timidamente no céu. Helena vestia um vestido de seda vermelho, justo ao corpo, com decote que revelava a clavícula e uma fenda que deixava a perna cruzar com elegância. O cabelo estava solto, brilhando com luar, e o perfume, uma mistura de âmbar e especiarias, enchia o espaço entre eles. Ela virou-se para Miguel, os olhos brilhando com uma intensidade que quase o fez recuar. Diz-me, Miguel, estás pronto para deixar de lado os jogos e enfrentar o que realmente queres? Antes que ele pudesse responder, um som vindo da porta da sala chamou a atenção. Cristina surgira, parada na entrada, com um leve sorriso que misturava surpresa e algo mais sombrio. Vestia uma blusa preta de renda, que deixava entrever a pele sem ser vulgar, e uma saia curta que evidenciava suas pernas torneadas. Seus olhos verdes brilhavam com uma faísca que Miguel não conseguia decifrar. O ar ficou carregado de eletricidade. 3 pessoas, 3 mundos, uma tensão palpável que ameaçava explodir a qualquer momento. Miguel sentiu o coração apertar, como se estivesse preso num jogo onde cada movimento podia ser o último. Helena falou primeiro, com um tom que misturava desafio e convite. Parece que a noite vai ser mais interessante do que pensei. Cristina avançou um passo, o olhar fixo em Helena, com um sorriso que não escondia a competição velada. Sempre gostei de um bom desafio. Miguel permaneceu imóvel, no centro daquele duelo silencioso, entre 2 mulheres que, de formas tão diferentes, o envolviam num labirinto de desejo e poder. E enquanto as estrelas brilhavam acima, uma certeza crescia dentro dele. A sua vida tinha entrado num território onde as regras eram feitas para serem quebradas, e onde o próximo passo poderia ser a chave para um segredo ainda mais profundo e perigoso. No limite entre o proibido e o irresistível, Miguel sabia que não estava sozinho, mas também sabia que não havia garantias para o que viria a seguir. E assim, numa casa de Vila Nova de Mil Fontes, sob o olhar atento da mãe Ana, o jogo continuava, cada vez mais intenso, cada vez mais perigoso. Mas qual seria o verdadeiro motivo por trás daquela dança de sedução? E quem, afinal, controlava as peças do tabuleiro? O próximo capítulo prometia revelar segredos que poderiam mudar tudo, ou destruir o que ainda restava de inocência naquele jogo de emoções e desejos. O verão em Vila Nova de Mil Fontes trazia consigo não só o calor abrasador do sol alentejano, mas também uma tensão crescente que pairava no ar da casa de Ana. Miguel sentia-se preso num turbilhão de emoções, com Cristina e Helena disputarem a sua atenção como 2 tempestades distintas. Uma, um vendaval de doçura e provocação. A outra, um furacão de intensidade e mistério. Numa dessas tardes abafadas, Miguel encontrou-se sozinho na varanda, o olhar perdido no horizonte onde o Atlântico beijava o céu. O perfume das flores de laranjeira misturava-se com a brisa salgada, criando um cenário perfeito para os pensamentos confusos que o invadiam. Foi então que Cristina apareceu, vestida com uma blusa leve de algodão creme e uma saia midi azul marinho que realçava sua silhueta de forma sutil. Os seus saltos baixos batiam suavemente no chão de pedra, e o colar de prata que usava cintilava ao sol. Pensativo. Miguel? Perguntou ela, aproximando-se com um sorriso que parecia prometer segredos. Ou será que estás a tentar fugir do que está por vir? Ele sorriu, tentando disfarçar a ansiedade. Talvez esteja só a apreciar a vista. Cristina riu, um som melodioso que fez o coração dele acelerar. Sabes que não é só a paisagem que te prende, não é? Antes que pudesse responder, ouviram passos firmes subindo as escadas. Helena surgiu, com seu vestido vermelho justo, cabelos soltos e um olhar que não admitia dúvidas. Ela parou ao lado deles, cruzando os braços com uma expressão desafiadora. Parece que a festa está completa, comentou, com um sorriso frio. Miguel, estás a tornar isto muito interessante. O ambiente tornou-se eletricamente carregado, como se o próprio ar estivesse a vibrar com a tensão entre os 3. Miguel sentiu-se como um funâmbulo, equilibrando-se numa corda invisível entre desejos conflitantes. Naquela noite, o jantar foi uma dança silenciosa de olhares e gestos. Ana, como sempre, manteve-se presente, mas com uma serenidade que escondia um entendimento profundo do que se passava. O seu olhar, ocasionalmente lançado a Miguel, parecia encorajá-la a explorar o desconhecido, enquanto a sua leveza e humor serviam como um contraponto ao clima carregado. Depois do jantar, Miguel propôs um passeio pela vila, tentando escapar da tensão sufocante da casa. As ruas estreitas e calmas de Vila Nova de Mil Fontes ofereciam um refúgio temporário, iluminadas apenas pelos candeeiros antigos e pelo brilho tímido das estrelas. Caminhando lado a lado com Cristina, ele sentiu o calor do seu corpo tão próximo ao seu, o cheiro do seu perfume a embriagá-lo.
Ela falou de viagens passadas, de sonhos e de histórias que pareciam mais do que simples memórias. Eram convites para um mundo onde o risco e a aventura se entrelaçavam. Quando passaram pela praia, a maré alta trouxe o som reconfortante das ondas a bater na areia. Cristina parou, virou-se para ele, com um sorriso tímido, disse: às vezes, o mais perigoso é não arriscar. Miguel sentiu uma mistura de medo e desejo crescer dentro dele. Era como se estivesse à beira de um precipício, e Cristina fosse a mão que o convidava a saltar. No regresso, encontraram Helena à porta da casa, esperando com um olhar que misturava impaciência e curiosidade. E então, já decidiste o que queres? Perguntou ela, num tom que não admitia evasivas. Miguel sentiu o peso da pergunta como uma sentença. Sabia que, naquele momento, estava a ser chamada a escolher entre caminhos que poderiam mudar a sua vida para sempre. Dentro da casa, o silêncio era denso, quase palpável. Ana observava de longe, a sua expressão impassível escondendo segredos que Miguel ainda não compreendia. Naquela noite, enquanto a vila dormia sob o manto escuro do céu alentejano, Miguel percebeu que o verdadeiro jogo só agora começava. Entre a sedução, o desafio e o mistério, ele estava prestes a descobrir que as linhas entre o certo e o errado, o amor e o desejo, o poder e a vulnerabilidade, eram muito mais tênues do que imaginara. E quando a porta do seu quarto se fechou atrás dele, deixando-o sozinho com seus pensamentos, um nome ecoou na sua mente: Ana, e uma pergunta que o consumia. Até onde estaria disposto a ir para entender o verdadeiro significado daquele emaranhado de paixões? O próximo capítulo prometia revelar não só as profundezas dos corações envolvidos, mas também os segredos que Ana guardava, e que poderiam mudar para sempre o destino de todos. O silêncio do quarto parecia pesar sobre Miguel como uma manta espessa, abafando os pensamentos que se agitavam em sua mente inquieta. Lá fora, o murmúrio distante do mar misturava-se com o farfalhar das folhas do sobreiro, criando uma melodia suave que contrastava com o turbilhão interno que o consumia. Ele sentou-se na beirada da cama, os dedos entrelaçados, tentando encontrar algum fio de razão em meio à confusão de desejos e dúvidas. Cristina e Helena, duas mulheres tão diferentes, tão intensas, cujas presenças deixavam marcas invisíveis, mas indeléveis, em seu coração. Naquele instante, a porta do quarto rangeu levemente, e Ana entrou com a delicadeza de quem não quer perturbar, mas precisa falar. Vestia uma túnica de linho bege, simples, porém elegante, que lhe conferia uma aura serena e misteriosa. Os seus olhos, profundos e sábios, fixaram-se em Miguel com uma intensidade que o fez erguer a cabeça. Miguel, começou ela, a voz macia mas firme, sei que estás a viver momentos que mexem contigo de maneiras que ainda não compreendes. Ele fez um gesto para que ela continuasse, uma mistura de curiosidade e apreensão no olhar. Ana aproximou-se, sentando-se na cadeira ao lado da cama, e continuou: a vida, meu filho, é feita de escolhas que nos desafiam a crescer. Nem sempre são fáceis, nem sempre são claras. Mas é na coragem de enfrentar o desconhecido que encontramos quem realmente somos. Miguel sentiu o peso das palavras da mãe, como se fossem uma bússola no mar revolto. Mas e se eu me perder? E se estas escolhas me levarem a um caminho sem volta? Ana sorriu, um sorriso que misturava ternura e uma pitada de travessura. Perder-se às vezes é a melhor forma de se encontrar. E lembra-te, não está sozinho. Ela levantou-se, deixando no ar uma aura de mistério e proteção, e saiu do quarto, deixando Miguel a refletir sobre o que acabará de ouvir. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre Miguel, Cristina e Helena tornou-se ainda mais intensa, com encontros carregados de tensão e sedução, onde cada olhar, cada toque, parecia ser uma peça fundamental num jogo complexo. Ana continuava presente, ora como observadora silenciosa, ora como participante sutil, guiando o jovem com uma sabedoria que ele começava a perceber ser muito mais profunda do que imaginara. Numa dessas tardes, enquanto o sol poente tingia o céu de tons alaranjados, Miguel sentou-se no jardim com Cristina e Helena, numa conversa que misturava risos, provocações e momentos de uma intimidade inesperada. Cristina, com seu jeito leve e brincalhão, lançou um olhar malicioso a Helena, que respondeu com um sorriso frio, mas não menos encantador. Miguel sentiu-se no centro de um triângulo onde o desejo, a paixão e o mistério se entrelaçavam de forma irresistível. Foi então que Ana apareceu, trazendo consigo uma caixa antiga, adornada com entalhes delicados. Tenho algo para vos mostrar, disse, os olhos brilhando com um segredo por revelar. Ao abrir a caixa, revelou cartas antigas, fotografias desbotadas e um diário de capa de couro que parecia conter histórias que atravessavam gerações. Estas são as memórias da nossa família, explicou Ana, e nelas está a chave para compreender não só o passado,
mas também o presente que estamos a viver. Miguel, Cristina e Helena sentiram, naquele momento, que faziam parte de algo maior, uma trama onde o passado e o presente se fundiam no mistério que prometia desvendar segredos profundos sobre amor, desejo e destino. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, uma sombra silenciosa observava a casa de Vila Nova de Mil Fontes, aguardando o momento certo para revelar a verdade que poderia transformar para sempre a vida de Miguel e das mulheres que o envolviam. E assim, entrelaçados numa dança de emoções e mistérios, o jogo continuava, mais intenso, mais perigoso e impossivelmente irresistível. O próximo capítulo aguardava, trazendo consigo revelações que poderiam abalar as fundações daquele delicado equilíbrio e levar Miguel a confrontar não só os seus desejos, mas também os segredos enterrados no coração da sua própria família.